Irmãos, durante meus anos de sacerdócio arônico, fui guardador de porcos. Durante aquela época, tive a oportunidade de me familiarizar com esse tipo de trabalho em um projeto de agricultura para jovens que envolvia porcos puro-sangue, da raça Duroc. Como prova de que não se tratam de lembranças exageradas, gostaria de mostrar rapidamente, com a ajuda do Elder Nelson, este cobertor feito com quase 100 fitas que meus porcos premiados ganharam em várias feiras ao longo dos anos. Perto da mão do Elder Nelson, encontra-se uma fita cor-de-rosa que ganhei há 60 anos. Foi a primeira fita que ganhei. Eu acho que o juiz teve compaixão. O porco não era tão seleto, mas eu precisava do incentivo e por isso ganhei 4º lugar. A fita roxa era para os campeões que foram exibidos mais tarde. Obrigado, Elder Nelson. Irmãos, aprendi a duras penas a necessidade de acompanhar a variação do preço da carne de porco no matadouro local. Mantive cuidadoso registro dos lucros e perdas com a ajuda de meu pai, que era contador. Como sempre, meus pais me apoiaram, chegando até a fazer eles mesmos parte do trabalho pesado. Inclusive minha mãe, que é muito especial e faz 95 anos hoje. Ela ensinou-me a trabalhar e amou-me o suficiente para me censurar. Para conseguir alimentar os porcos de modo econômico, eu comprava com regularidade dezenas de pães amanhecidos de 3 dias por apenas 1 centavo cada. Além disso, se eu estivesse no momento certo na leiteiria local, conseguia por volta de 70 galões de leite desnatado de graça. Hoje, pago $2,50 por 1 galão desse leite, o que é uma grande ironia. Economizando dessa maneira, eu conseguia comprar o cereal necessário para os porcos com o pouco dinheiro que tinha. Houve muitas vezes em que uma porca prenha teve a cria depois da meia-noite. O cansaço de ter que cuidar de tudo isso e muito mais foi bem real. Mesmo assim, depois de tudo, havia um sentimento de realização, inclusive por contribuir para o sustento da família. A maioria dos rapazes da minha idade fazia algum trabalho parecido. Naquela época, irmãos, todos éramos pobres e não sabíamos disso. Trabalhar era o que se esperava de todos. Hoje, para alguns, o esperado é receber. No entanto, havia algumas desvantagens sociais em se criar porcos. Já sendo tímido, lembro-me claramente do diretor da escola secundária entrando em minha classe e dizendo bem alto na frente de todos: "Neil, sua mãe telefonou, seus porcos fugiram do cercado." Senti vontade de me esconder embaixo da carteira, mas em vez disso, corri para casa a fim de recolher os porcos. Meu pai era bastante amoroso, mas muito severo. Comentava que, apesar de eu trabalhar com afinco, nem sempre o fazia com muito cuidado. Eu nada sabia a respeito da busca da excelência. Certo dia, de verão, tomei a decisão de deixar meu pai satisfeito, colocando as estacas que faltavam na cerca, firmemente fincadas no chão e perfeitamente alinhadas. Trabalhei arduamente o dia inteiro e fiquei em expectativa, observando a estrada, esperando meu pai voltar para casa. Quando ele chegou, fiquei observando ansiosamente enquanto ele inspecionava as estacas, até chegando a verificá-las com um prumo, antes de dar-se por satisfeito. Recebi então o elogio. O suor de meu rosto mereceu o elogio de meu pai, que, por sua vez, encheu meu peito de gratidão. Desculpem-me por tomar o tempo contando parte da minha autobiografia. Fiz isso com o propósito de expressar minha profunda gratidão por ter aprendido a trabalhar quando ainda era jovem. De certo, nem sempre trabalhei com alegria a cantar, mas aprendi a me esforçar, o que muito me ajudou mais tarde, à medida que o trabalho se tornava cada vez mais pesado.
Alguns dos bons rapazes de hoje imaginam erroneamente que trabalhar significa passear de carro. Nosso Pai Celestial descreveu seu vasto plano para seus filhos declarando: "Pois bem que esta é minha obra e minha glória, efetuar a imortalidade e a vida eterna do homem." Pense no significado da utilização da palavra trabalho pelo Senhor. O que ele está fazendo de modo tão amoroso e redentor é, não obstante, trabalho, mesmo para ele. Nós também nos referimos a operar a nossa salvação, o evangelho de obras, a lei da colheita e o suor do rosto. Não são frases sem sentido. Enfatizam a importância do trabalho. De fato, o trabalho é uma necessidade espiritual, mesmo que para alguns ele não seja economicamente essencial. Dirijo-me, portanto, a vocês, bons rapazes, inclusive aos meus 7 excelentes netos que estão ouvindo a conferência hoje à noite, sendo que 2 deles são missionários e 3 foram ordenados a diáconos recentemente. Gostaria de lembrá-los que o Evangelho de Obras faz parte da plenitude do Evangelho. Apesar de trazer alegria, o trabalho missionário ainda é trabalho. Apesar de trazer alegria, o trabalho no templo ainda é trabalho. É triste ver que tão poucos de nossos jovens trabalham, e os poucos que o fazem, em grande parte o fazem para satisfazer seus próprios desejos. Infelizmente, alguns de nossos jovens, apesar de suas boas qualidades, não enfrentam muitos problemas e têm uma vida quase totalmente livre de responsabilidades. Recebem privilégios, inclusive carros totalmente equipados, com combustível e seguro pagos pelos pais, que muitas vezes esperam em vão por algumas palavras de agradecimento e cortesia. Rapazes, embora sua carga individual de trabalho entre trabalho escolar, trabalho em casa, trabalho na igreja, trabalho de meio período e trabalho em projetos de serviço não seja a mesma para todos, cada forma de trabalho pode preencher seu tempo e aumentar seus talentos. No entanto, fiquem atentos aos sinais de alerta. Se, por exemplo, vocês estiverem trabalhando meio período, será que gastam todo o seu salário com despesas pessoais? Estão pagando o dízimo? Estão economizando para a missão? O presidente Spencer Kimball deu-nos um pequeno e sábio conselho. Se o rapaz tiver permissão de gastar tudo o que ganha com despesas pessoais, esse egoísmo pode permanecer com ele até o fim da vida. O trabalho escolar para casa certamente é uma necessidade, mas será que esse trabalho mental está tirando todo o tempo do trabalho espiritual? A sua média de notas é muito importante, mas qual é a sua nota no serviço cristão? Fazer o trabalho da igreja desenvolve reflexos vitais e sempre haverá necessidade desse tipo de trabalho. Mas será que vocês estão fazendo somente a parte externa do trabalho, sem real dedicação ao esforço? O trabalho em casa também é vital, mas será que procuram fazer mais do que apenas arrumar a cama? Recolher suas próprias roupas que deixaram espalhadas? Seja qual for sua carga de trabalho, o trabalho mais difícil que eu e você jamais teremos é livrarmos-nos do nosso egoísmo. Isso é trabalho árduo. O trabalho deve ser devidamente balanceado, porque algumas formas de trabalho podem nos sobrecarregar a ponto de não deixar que sobre tempo para outras. Um exemplo disso são os pais que trabalham até mais tarde com demasiada frequência. Não é necessário incentivo para fazermos as nossas tarefas, como diz o Elder Conde, parafraseando as instruções de Strauss aos regentes. Nunca façam gesto de incentivo para os trombones, ou nunca mais conseguirão ouvir os violinos. Pais, tenham cuidado ao desejar que seus filhos tenham uma vida melhor do que a que tiveram. Não piorem sem querer a vida deles, removendo as exigências razoáveis de trabalho que fazem parte da experiência, evitando assim que seus filhos passem justamente pelas coisas que ajudaram vocês a serem o que são hoje. Claro que algumas situações mudaram. Para a maioria dos rapazes, não existem mais vacas para serem ordenhadas, porcos para serem alimentados, etc.
Não é de admirar que certos tipos de trabalho atualmente sejam artificiais e inventados. No entanto, rapazes, sejam pacientes com seus pais quando eles tentarem proporcionar-lhes oportunidades significativas de trabalho. Seríamos tão abençoados se mais filhos pudessem trabalhar ao lado do pai, mesmo que fosse só de vez em quando. Se isso já não está acontecendo, que tal se, nos próximos 3 meses, pai e filho escolhessem uma tarefa desafiadora para cumprir juntos? Rapazes, não sei quais são seus dons individuais, mas vocês os têm. Peço que utilizem esses dons e ampliem seus talentos, enquanto levam para fora a lata de lixo, cortam a grama do jardim, juntam as folhas caídas ou limpam a neve para uma viúva ou vizinho doente. Saber como trabalhar lhes proporcionará vantagens na vida. E a experiência somada à excelência proporcionarão uma vantagem muito especial. Sejamos rápidos